Para a zona da Tronqueira convergiram as atenções dos participantes no Troféu Aleimar, numa competição promovida em parceria pelo CAT e pelo Centro Desportivo e Recreativo do Conselho do Nordeste. Fundada em 1991, esta agremiação tem por objetivo promover a prática do desporto no Nordeste e tem vindo a registrar uma atividade que se apraz registar ao longo dos anos. Não admira, pois, que a Tronqueira tenha sido o lugar escolhido para uma atividade em jeito de rally mix, englobando desde os espetaculares kart cross até às motas de 2 e 4 rodas ou até os normais automóveis. Mesmo assim, há quem encara estas competições de forma muito séria, contrariando as indicações dos mais informados, aos quais apenas interessa a promoção dos desportos motorizados. Esta prova é organizada em parceria com o CAT. Portanto, a parte técnica é da responsabilidade do CAT, a parte burocrática, digamos assim, é da nossa responsabilidade. Acho que o balanço é positivo, tudo bem, neste tipo de atividades esportivas é muito importante que se chegue ao fim, que toda a gente esteja contente e foi o que aconteceu hoje, a prova correu bem, acho que os participantes estão todos de parabéns, fizeram uma excelente prova. E quando assim é, nós, a parte organizativa, estamos a estar satisfeitos. Penso também, para os amantes da modalidade que se deslocaram aqui ao Nordeste, alguns de cá, outros que vieram de toda a ilha, penso também que passaram um dia agradável, o tempo ajudou, e os participantes, concorrentes também fizeram com que tudo corresse bem e que os amantes desta modalidade pudessem ser satisfeitos. Nas motos, o domínio de Paulo Couto traduziu-se em quase 1 minuto de vantagem para o segundo classificado. Couto, aos comandos de uma Kawasaki, rodou de um modo muito forte, impondo-se à concorrência. Pena é que Couto tenha pautado a sua época por uma atividade pouco regular, mas que apesar de tudo valeu a segunda posição em termos globais. Apesar de registrar pouca fluência no seu discurso, Couto dominou entre as motos a seu belo prazer. Foi bom. Gostaste da prova? Sim, sim. Muito bom. Mais provas dessas no Nordeste são precisas? Todos juntos estão cá para correr, ao que se quer. A chegar ao fim, bem. Ao volante da sua Honda, Joaquim Carreiro lembrou que velhos são os trapos, rubricando marcas que lhe garantiram a segunda posição entre as motos, o que lhe valeu uma dose maciça de satisfação. A regularidade de Carreiro pagou dividendos e o piloto conseguiu garantir a vitória no Troféu Aleimar. Foi muito bem, acho que foi bem organizado, não houve acidentes, é o mais importante é isto. Está satisfeito com o segundo lugar? Bastante. Envolvido numa luta interessante com Joaquim Carreiro esteve Nuno Pita, que levou a Husqvarna até ao final na terceira posição, o que significa ocupar idêntica posição no Troféu Aleimar. Foi uma posição com uma luta, com o meu colega o Fábio, aqui tentava era o segundo lugar, o objetivo era o segundo lugar no campeonato, o segundo lugar aqui na prova, não aconteceu. A primeira manga tive uma queda aparatosa, nada de grave, correu tudo bem, graças a Deus. As terceiras mangas, na segunda, terceira e quarta manga, tentei melhorar o tempo, assim fiz. Recuperei 14, 5, 6 segundos, era o que interessava. Entre os restantes, destaque para as atuações de Fábio Miguel e Rodrigo Teixeira, que ocuparam por esta ordem as posições imediatas. A finalizar a leitura da tabela classificativa, registou-se a presença de Hugo Carreiro. Roberto Medeiros levou a melhor sobre Rui Borges numa emotiva luta em que a diferença final entre os dois pilotos foi quase igual a 1 segundo. Valeu a Roberto Medeiros ter levado a melhor na derradeira passagem, onde se impôs a um esforçado Rui Borges. Acho positivo, o resto já está a evoluir bastante na questão das motoquads. Tenho pena de não poder participar em mais provas porque tenho um horário de trabalho que não o permite e acho que isso tem tendências a evoluir e acho que evoluir cada vez mais. Teve muita competitividade, os primeiros lugares foram bastante renhidos, existe já grandes condutores, grandes máquinas, acho que foi renhido até o último segundo. Na sua conhecida Suzuki, Borges vendeu cara à sua derrota, mostrando ser um adversário de grande valia. A prova correu bem, essencialmente precisava de mais um bocadinho de treino para chegar ao primeiro lugar, que é normal para todas as vezes, mas pronto, não consegui por poucas décimas, mas correu muito bem. Não trouxe bastante arriscado, rápido e perigoso, mas com muito boa atração, muito boa aderência física. Para Dinarte Pimentel, a terceira posição nesta categoria, um desempenho que surpreendeu até ao piloto.
Foi melhor do que eu esperava. Eu não estava com um tom de ganhar o terceiro lugar e foi bem. Está então satisfeito? Muito, muito satisfeito. Não estava mesmo com um tom de ganhar o terceiro lugar. O troço é muito bom. Eu gosto muito de fazer esse troço, também eu vivo aqui e é um troço muito rápido. É pena que estava um pouco escorregadio, mas foi bom, foi muito bom. Pedro Gonzaga, Paulo Massa e César Pimentel ocuparam por esta ordem os lugares imediatos, onde os mais rápidos fizeram valer a lei do maior conhecimento do traçado. Na categoria inferior das motoquads, Ruben de Travassos não teve qualquer problema em levar de vencida a sua escassa concorrência, triunfando com uma diferença superior a 30 segundos. Mais ou menos. O meu adversário direto teve o azar que ele é muito bom, pronto, é assim. Isso com os azares deles, acabam o sucesso a eles, é isso. E a prova, gostou? Gostei, não consigo. Muita competitividade? Pouco. Mas está bom. Por seu turno, João Torres, depois de nas primeiras passagens ter feito jogo igual com o seu adversário, viria a ficar longe de Ruben Travassos, fruto de uma última passagem menos conseguida. Foi bom, alguns países, mas tive ok. E competitividade, como é que foi? Teve muita? Não, nem por isso. Foi bom. Em Toyota Starlet, Helder e Bruno Pimentel viajaram de rabo de peixe até paragens do Conselho de Nordeste para triunfar na Divisão 1, onde a principal oposição veio da dupla David Paiva e Rafael Araújo em Peugeot 205. Estou muito bem, o troço é muito bom e a organização também, muito boa também. O troço é muito bom, é muito técnico, foi muito bom o troço, eu gostei muito. Gostei muito de vir aqui no Nordeste fazer a prova. Eu, ultimamente tenho feito as provas todas do troféu e por acaso fiquei em segundo lugar do troféu, que é muito bom. Vamos ver talvez para o ano se vamos apostar mais forte. Carlos Rezendes e Cláudio Vieira, em Toyota Starlet, ocuparam o lugar mais baixo do pódio nesta divisão, onde foram batidos pelos dois conjuntos mais rápidos. Eu estava à espera para o segundo lugar, ou o primeiro, mas não me correu muito bem. A terceira passada fiz um teste, não me correu muito bem. Mas mesmo assim ainda dei para ganhar o primeiro lugar. Tirei o terceiro lugar, também foi muito bom. Está bom, gostei muito. Estou muito satisfeito, estava tudo muito bem organizado, adorei isso aqui. É bom, é espetacular. O ano passado também estive cá, gostei muito e este ano também estava muito bem preparado. Felipe Mota e Rui Aguiar levaram o seu Peugeot 205 a uma quarta posição, deixando a restante concorrência a distância considerável. Para gáudio dos seguidores dos desportos motorizados locais, André Fernandes, navegado por João Medeiros, levaram de vencida a aguerrida concorrência, onde Luís Medeiros foi o principal opositor. Foi um pouco complicado, porque o carro teve com problemas. Eu não estava à espera, mas já estava andando bem. Foi uma surpresa. A concorrência foi muito boa. Luís e Fábio Medeiros acabaram na segunda posição com o seu Renault Super 5, impondo-se à máquina idêntica de Paulo Medeiros e Paulo Santos. Abraços com a necessidade de rodarem nos ralis em piso de terra e participando com o Citroën C2, Ruben e Estevão Rodrigues acabaram na quarta posição, algo distantes dos melhores. O Citroën Saxe Cup de Nuno Arruda e Carlos Rey não foi suficiente para garantir uma posição mais cimeira na tabela classificativa final. Destaque para o desempenho de André Mota e Carlos Melo em Mazda 323 e para Nuno Pereira e Nuno Medeiros em Toyota Corolla, que ocuparam os lugares imediatos da tabela classificativa. Nos jipes, a dupla Marco Soares e Diogo Santos desde cedo que mostrou um andamento forte, suficiente para levar de vencida os seus adversários num lote onde Manuel Toste e José Teixeira foram os segundos. No conhecido Toyota RAV4, Soares e Santos impuseram a sua lei, rodando a um ritmo que os colocou à distância dos seus adversários. Foi um dia muito bem passado. Sabíamos que a partir do campeonato já estava entregue, tivemos um azar na última prova e foi divertido, foi muito giro. Ganhar, quem é que não gosta de ganhar, né? Foi muito bom. É giro, acho que o mais importante aqui até não é a competição, o convívio é fantástico. Nestas provas é mesmo isso, o convívio é muito bom. A competição fica um bocadinho, mas é claro, quando entramos para ganhar e para dar o nosso melhor.
Igualmente, em Toyota RAV4, Manuel Toste não teve outro remédio senão quedar-se pelo segundo posto, apesar de tudo ter tentado para reduzir a distância para o vencedor. Satisfeito com a vitória agora alcançada no troféu Alemar, Adalberto Correia e Ricardo Araújo quedaram-se pela posição mais baixa do pódio. Numa luta em que as máquinas mais performantes são quase idênticas, Adalberto Correia não foi além do terceiro posto, posição que lhe garantiu a desejada vitória no troféu. Muito satisfeito. A nossa guerra hoje aqui já era completamente diferente, porque queríamos manter o campeonato, por isso não arrisquei absolutamente nada para realmente levar o troféu comigo do campeonato. É pena que a classe tenha pouca concorrência, são uns 4 ou 5 giros para EFP, mas ainda assim os poucos que estão são bons. São bons, dão muita luta. José Costa e Pedro Ponte foram os quartos nesta categoria com o seu limitado Suzuki Samurai, mas mesmo assim suficiente para levar de vencida o Suzuki Vitara de Fernando Carreiro e Enio Santos. Nos sempre espetaculares kart cross, o desempenho de Ricardo Araújo equivaleu a uma justa vitória, com o piloto a deixar a quase 17 segundos a máquina de Paulo Rego. Araújo e Rego, os dois mais rápidos, mostraram um conhecimento de causa que deixou os restantes a distância considerável. Os andamentos mostrados por estes aranhiços não escondem o seu maior à vontade para os traçados para os quais foram feitos. Referimos-nos concretamente à imperiosa necessidade destas máquinas rodarem em traçados mais consentâneos com as suas performances e consequente rapidez. A rapidez de Ricardo Araújo pouco lhe valeu em termos do troféu Alemar, onde ocupou a terceira posição. O circuito é muito engraçado, só que está um bocado escorregadio, tem para fazer uma boa vitória. Aqui na Tronqueira é a segunda vez que fico em primeiro lugar, na segunda vitória. No troféu, tanto no ano passado fiquei em segundo lugar, no questão fiquei em terceiro, tenho essa vitória. Adalberto Torres foi o terceiro classificado entre os kart cross, levando de vencida outras presenças, caso de Milton Lourenço e Carlos Sousa. Vai muito bem a prova, desde o princípio experimentei andar num ritmo assim moderado para ver as coisas, para não ter acidentes nem nada. E depois, ao longo da prova, fui puxar o carro até chegar a um certo ponto, até ganhar o terceiro lugar. Eu estava muito renhido por causa do campeonato, que estava empatado mais o Paulo Miguel no quarto lugar, já tinha os mesmos pontos que eu tinha também. E a gente até foi uma luta engraçada até o fim, porque até na terceira manga a gente estava empatados até nos tempos e tudo, quer dizer, estava mesmo com os milésimos só de diferença, com a única de vantagem sobre ela. Então na última manga de todas é que a gente foi desempatar, foi para ele, depois paciência. Em termos de classificação no troféu Alemar, Milton Lourenço foi o melhor e Luís Mota, ausente nesta prova, foi o segundo classificado. Concluída a rampa da Tronqueira, Carlos Martins, o rosto visível dos organizadores, deu-nos conta de uma realidade que, ano após ano, marca presença na oferta organizativa dos desportos motorizados miquelenses. Participam neste troféu viaturas desde motos de 2 rodas, de 4, karts cross, automóveis nas duas divisões, até 1400, divisão 1 e divisão 2 a partir de 1400, e ainda jipes. No final deste troféu nós tivemos a participar cerca de 130, 140 participantes. Naturalmente que nem todas as provas têm este número, variam entre 45, 50, 70, quase 80, o que por si só diz, enfim, da objetividade e da utilidade, entre aspas, deste tipo de desporto, que é uma vertente mais acessível do automobilismo e, enfim, do desporto motorizado, do que aquelas que são as oficiais e que são normais e que, digamos, que se foram considerar a primeira divisão do desporto. A participação de agentes económicos locais revela-se extremamente frutuosa por permitir criar condições para que estas provas proliferem. Nós temos, sempre que possível e sempre que temos a participação, ou melhor, a comparticipação ou colaboração de entidades locais, como é o caso aqui do Nordeste, em que tivemos o Centro Recreativo e Desportivo do Nordeste, que naturalmente é uma entidade apoiada pela Câmara Municipal do Nordeste, o que naturalmente nos facilita
E também nos dá um bocado de ânimo para continuarmos a ter este tipo de atividades. O troféu é composto por 5 provas. Este ano, particularmente, acabou por ser 4, porque houve 2 que acabaram por não se realizar por circunstâncias alheias ao próprio CAT, que tiveram a ver com questões logísticas e que acabaram por não participar. De qualquer modo, para além do troféu Alemar, o CAT tem outras realizações que são esporádicas e que também vivem exatamente da colaboração, quer de particulares, quer de outras entidades, e que completam, digamos assim, preenchem o ano praticamente com uma prova por mês. O balanço final apresentado por esta prova revelou-se, na opinião de Carlos Martins, muito positivo. Esta propriamente do Nordeste é o melhor possível. O tempo ajudou-nos, o troço, aquela primeira parte do troço da tronqueira é simplesmente fenomenal. Aliás, sou suspeito a falar disso, mas de qualquer maneira os pilotos assim o podem comprovar. A organização local foi impecável e, portanto, merece nota 20. O troféu em si já é o 3º ou 4º que nós vimos a realizar e digamos que o significado de repetir-os todos os anos é só por si prova de que há vontade de o fazer e há pessoas que querem participar. Como tal, e sendo assim e continuando desta maneira, pois, enquanto houver forças, cá estaremos. Para a parceria CAT, Centro Recreativo Nordeste, o resultado final foi do inteiro agrado das partes, ficando a promessa, agora cumprida, que o mês de setembro é integralmente dedicado à causa dos desportos motorizados. Nós estávamos à espera deste número de participantes, uma vez que esta prova está inserida no Troféu Alemar, não é? Portanto, estávamos a contar já com esta adesão. Em termos de esportes motorizados, nós temos agora o mês de setembro, nós dedicamos aos esportes motorizados, uma vez que o Centro Desportivo não organiza só atividades motorizadas. O mês de setembro é dedicado aos esportes motorizados. Nós estamos agora, no próximo sábado, o Encontro Motar, e depois no fim de semana, 18 e 19, vamos ter o 3º Grande Prémio de Resistência Karting, com a colaboração da AC Sport. Além dos esportes motorizados, vamos ter um torneio em novembro de ténis de mesa e finalizamos o ano com uma prova de atletismo, que é a prova de Priol, Terras de Priol. Para José Carlos Carreiro, o autarca da Vila do Nordeste, o momento agora vivido revela uma satisfação que não terá continuidade em outras andanças, agora incompreensivelmente preteridas em função destas. Vejo com muita satisfação. Há uma maneira também da gente desportivamente também promover o Nordeste, daí que o Centro Desportivo e Recreativo do Conselho Nordeste também tem apoiado a iniciativa e tivemos, graças a Deus, a colaboração do Centro Recreativo também de Ponta Delgada, como já viu. É uma iniciativa louvável, acho que a resposta das pessoas foi muito boa. Este convívio também demonstra, de facto, quanto o desporto une as pessoas e, sobretudo, os jovens precisam de ter atividades que os tiram de outras menos boas e, portanto, quando criam este elan e quando criam este entusiasmo, estão efetivamente num bom caminho com este tipo de desporto. O autarca a denotar preocupações que são de louvar quando acompanhadas de uma aberta dedicação a outros modelos de desportos. There's no luck when time leaves you. Hot ride in my air balloon, skipping fast right around the moon. There's no luck when time leaves you.